deu uma esgotada lá no plenário da Câmara Municipal de Bauru. Será que acabou a discussão? Já tivemos votação? Ou é mais um intervalo, Ana Paula Gonçalves? Olha, Rodrigo, encerrou a reunião pública, né, que iniciou por volta de 10h45 da manhã hoje aqui na Câmara de Vereadores. Só para esclarecer, essa reunião, na verdade, ela foi aí um pedido, né, uma solicitação de ontem, na sessão de ontem, que foi interrompida, né, durante o intervalo regimental pelo vereador Eduardo Borgo, porque houve ali discussões calorosas em torno aí da questão do reajuste salarial dos servidores do magistério aqui de Bauru. Então, essa sessão foi interrompida hoje, deve dar continuidade agora, daqui a pouquinho, a partir das 13 horas aqui na Câmara, com a votação de projetos importantes, como, por exemplo, da concessão da estação de tratamento de esgoto, que é a 11ª vez que entra aí, né, em discussão aqui na Câmara de Vereadores, também um assunto bastante polêmico, além de também a questão aí do projeto de lei substitutivo, né, proposto pelo Executivo Municipal, que trata desse reajuste salarial. Um assunto bastante complexo, viu, Rodrigo? E onde houveram muitos questionamentos ao longo dessa reunião na manhã de hoje. Um assunto que a gente percebe que precisa realmente ser bastante debatido aí com a sociedade. E, de fato, os vereadores que aqui estiveram se posicionaram com relação a essa questão, pedindo para que haja aí um parecer jurídico, né, que haja um estudo, vamos dizer assim, mais detalhado do jurídico com relação ao que foi proposto pelo Executivo. Lembrando que ontem, no intervalo aí de 3 horas, houveram 3 mensagens, né, do Executivo com relação a essa PL, né, esse projeto de lei substitutivo, fazendo ali modificações, inclusive modificações de mensagens anteriores, né, mensagens que chegaram por volta das 10h45 da manhã, depois 2 e pouquinho da tarde, e outra depois fazendo, então, modificações de detalhes necessários ali a serem apresentados. Então, diante de todas essas dúvidas ainda que pairam a respeito desse projeto, é que foi pedido, né, para que haja um estudo diferenciado aí com relação aos pareceres jurídicos, para que não haja inconstitucionalidade a respeito desse projeto e tudo mais, que seja feito aí tudo de acordo com a lei e também de acordo com o que os professores hoje, né, reivindicam, que a categoria reivindica, inclusive contemplando aí os aposentados do magistério. Uma situação bastante complexa e que dará uma continuidade a este debate. Bom, o que ficou decidido na reunião é justamente para que esse projeto retorne, então, ao Executivo, para que seja melhorado. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais a respeito desse assunto. Mas vamos então ver como é que foi a sessão de ontem, já que esse assunto começou ainda na tarde de ontem. Você confere na reportagem de Leandro Marques. A segunda sessão ordinária do ano na Câmara Municipal de Bauru foi intensa dentro do plenário e até na rua. Na pauta do dia, 2 projetos considerados importantíssimos para o município: a privatização da estação de tratamento de esgoto e o reajuste salarial do magistério. Nós temos projetos importantes na pauta que realmente vai mexer com toda uma categoria na questão do magistério, são os professores da rede municipal. Um projeto muito esperado há muito tempo, só que esse projeto ele vem com alguns impactos que acaba trazendo um reflexo depois na FUNPREV, que é a previdência dos servidores. Então isso causa uma preocupação. Nossa preocupação é votar um projeto que depois causa a questão de ter um rombo na FUNPREV. Então nós estamos chamando os secretários municipais do município, o presidente da FUNPREV, para que ele venha até a Câmara Municipal. A Câmara hoje está repleta de funcionários do município na questão do magistério, os professores. Nós queremos que seja votado algo com segurança. E uma preocupação que nós temos é, se não for votado hoje esse projeto, por conta da concessão do esgoto, do projeto de lei em regime de urgência que se encontra aqui na casa, que é aquele projeto em regime de urgência que ele libera a concessão do esgoto junto com a drenagem das nações,
Ele, como regime de urgência, a 10ª sessão é agora, ele trava a pauta, enfim, nós perdemos o controle da pauta. E aí nós não sabemos quando que nós podemos votar esse projeto do magistério. Então, ou vota hoje, ou nós não sabemos mais quando vota, porque o outro projeto acaba travando a pauta da Câmara Municipal. Durante a sessão, a prefeita Suelen Rosinha enviou ao Legislativo emenda modificativa do magistério. O documento foi alterado às pressas. Seria importante e muito mais salutar para o debate que esse projeto de lei já tivesse sido enviado antes, né? Até porque nós temos um problema aí com o eventual travamento da pauta, né? Em razão do PL de concessão de esgoto que ainda vai ser debatido hoje. Então, nós entendemos que há a possibilidade de se aprovar esse projeto de lei desde que se garanta a extensão dos efeitos dessa nova legislação também aos aposentados, em especial, né, aqueles que têm aí a paridade com a ativa, ou seja, né, que aquilo que é concedido para os servidores ativos também é estendido aos aposentados, que no caso são aqueles que aposentaram até dezembro de 2003. A nova emenda modificativa não foi analisada em um espaço apenas reservado para os vereadores, como é de costume, mas dentro do plenário, na presença dos professores. Vem a informação seríssima que é sobre os aposentados, como isso vai ficar de 20 para 30, como eles têm paridade, como que essa questão fica. A discussão sobre o piso salarial do magistério tomou conta da maior parte da sessão, porque os professores estão em greve desde o dia 6 de fevereiro. Daí, Rodrigo, um assunto, né, que tem tomado conta aí aqui de Bauru é com relação justamente à greve. Como é que fica essa situação diante ainda de algo que está indefinido, que é esse projeto de lei substitutivo que deu entrada? Agora, há uma necessidade de uma maior análise, segundo os próprios vereadores. Sobre esse assunto, eu vou conversar, então, com o advogado do Sindicato aqui dos Servidores de Bauru, que é o José Francisco Martins. José Francisco, como é que fica a situação daqui por diante? Vocês tiveram um posicionamento hoje aqui que, ao que tudo indica, vai ser acatado aí pela maioria dos vereadores, que é justamente para que ocorra uma análise melhor desse projeto, para que a própria prefeitura faça algumas correções. Essa é a expectativa para a sessão de agora à tarde. Boa tarde, sim. Ontem, exaustivamente, a gente fez o debate junto com os vereadores em razão da emenda modificativa que foi enviada pela prefeita. Verificamos, né, aliás, foram 3 emendas modificativas ao longo do dia e verificamos, né, alguns problemas, algumas situações que não contemplam aquilo que a categoria está reivindicando e, em razão dessas reivindicações, foi deflagrada a greve no dia 6. Porque no dia 5 a prefeita mandou um documento para o sindicato, que em tese contemplava todas essas reivindicações, mas submetia a uma análise do departamento jurídico. Então a categoria, por não ter nada certo na mão, deflagrou a greve e nós ficamos aguardando essa resposta durante todo esse período. Veio ontem a emenda modificativa, há pontos ainda que precisam ser avançados, sobretudo, né, na questão aí, de valores referentes à atividade de trabalho pedagógico, que é o extra-classe, aquela relação, né, aquele momento em que o professor precisa ficar longe da discussão com o aluno para fazer o seu planejamento, e que nós entendemos que o vencimento referente à ampliação de jornada dessas atividades precisa ser acrescido no salário base para garantir segurança jurídica para que eles levem esses valores, né, para a aposentadoria. Então esse hoje eu vejo é o principal ponto divergente. O governo insiste em manter essas verbas como transitórias, né, e até porque coloca como facultativo a realização desse acréscimo de jornada. Então, nós discordamos desse ponto. É uma questão que o governo já tinha assinalado nesse documento que enviou para o sindicato, mas, de repente, voltou atrás e descumpriu. Então, nesse sentido, né, nós estamos em assembleia permanente durante a greve, a gente discute e avalia todos os dias. Hoje, pela manhã, antes de vir aqui para a reunião pública, nós fizemos uma assembleia, decidimos pela continuidade da greve, né, cumprindo a liminar concedida pelo Poder Judiciário, e também, né, a decisão foi no sentido de não votar, né, dos vereadores não votarem esse projeto de lei
hoje, sem que essas modificações sejam feitas ou até que essas modificações sejam feitas. Então, nós aí entendemos que os vereadores também têm esse entendimento da necessidade de que o governo faça essas modificações, mandem para cá, né, ou um substituto contemplando tudo isso, ou outra emenda modificativa para que isso seja atendido. Sabemos também do problema, talvez que haja o travamento da pauta, mas o governo tem que cumprir a lei, né, como foi dito pelo próprio procurador do município que esteve aqui representando o secretário de Negócios Jurídicos. O município não está cumprindo a lei desde 2008. A greve continua, mas com 70% então dos servidores atuando aí na educação a partir de segunda? Sim, nós estamos, no sentido hoje da decisão é de nos organizarmos para que a liminar seja cumprida, né? A partir nós fomos notificados na última sexta-feira. Ontem não foi um dia letivo, porque foi um dia de planejamento, mas, né, agora com os dias letivos a gente vai buscar cumprir uma decisão judicial, nós temos que cumpri-la. A expectativa, então, é de que esse assunto hoje à tarde aqui na sessão seja novamente suspenso. Então. Olha, pelo que ficou sinalizado pelos vereadores, tinham 8 vereadores presentes aqui, é no sentido de não votar o projeto hoje, não é rejeitar o projeto. Que rejeitar o PL também não interessa a categoria, porque aí passaria novamente a tramitar o projeto anterior que a gente já rejeitou aqui na sessão extraordinária de dezembro. Então, seria não votar hoje, né, com o objetivo de que estavam aqui todos os representantes do governo, os secretários, que eles façam as modificações necessárias, principalmente a mais importante, que é essa em relação aos aposentados, que eu vejo que não há nenhum problema para que isso ocorra, e a prefeita pode sim, está na mão delas, acabar com a greve do magistério. Seria para que os aposentados também recebam esse retroativo. Sim, nós entendemos que os aposentados também sempre estiveram na carreira do magistério, e nesse momento que a gente está falando de aplicação de lei federal, né, de valorização de todos os profissionais de magistério, aqueles, né, obviamente, aqueles que se aposentaram antes de 2003 e têm paridade, ou seja, têm direito a receber tudo aquilo que é concedido aos servidores na atividade, que seja estendido a eles, que eles também estejam contemplados nesse projeto de lei, que é o justo, né, e é o correto. Tá certo, muito obrigada. Daí, portanto, Rodrigo, daqui a pouco, daqui 20 minutinhos, dará-se início, então, a continuidade, dará-se início novamente, né, essa segunda sessão ordinária do ano de 2024, aqui da Câmara Municipal de Bauru, e também será realizada depois aí uma sessão extraordinária para a votação de projetos, como o da concessão da estação de tratamento de esgoto, e também sobre essa questão que foi discutida nesta reunião de hoje, que é essa PL substitutiva, tratando então dos salários aí dos professores, que continuam a greve a partir de agora, com 70%, né, como foi dito aqui pelo advogado do sindicato, com 70% dos servidores atuando a partir de segunda-feira na educação aqui de Bauru. Um dado importante que eu acredito que seja interessante ser divulgado aí para a sociedade é que a FUNPREV também apresentou um estudo de impacto de orçamento com relação a essa questão, né, da prefeitura ter que pagar esses reajustes e também os retroativos. O resultado demonstrativo desse impacto é negativo aí nos cofres da prefeitura em mais de 162 milhões de reais. Então, são muitos números que precisam ser avaliados de maneira aí correta, né, Rodrigo, e com bastante seriedade, porque trata, é claro, como sempre, de dinheiro público. É com você.